Bom dia, boa tarde, boa noite. O que faz com que o homem não aprenda a lição? Evidentemente que esta pergunta tem um cunho capcioso, pois, na tentativa de enganar e de confundir, busca ao mesmo tempo mostrar quanto nós somos ingênuos em acreditar conhecer algo, saber algo. De modo que, quando pensamos sobre esta questão, não temos como objetivo discursar ou refletir sobre aqueles que, não possuindo educação literária, pedagógica, mantêm-se em certa ignorância. E também não falamos daqueles outros que, por se encontrar num ambiente socialmente, digamos, empobrecido, por questões de exemplos saudáveis e proveitosos, não conseguirem atinar, concatenar modos mais ascendidos de compreensão. Mas nosso objetivo de reflexão é em relação àqueles outros que, de algum modo, possuindo cultura, possuindo um ambiente razoável, ou até mesmo promissor, insistem em se manter em uma atitude de opressão, de desorganização, de indisciplina. Evidentemente que, num primeiro momento, de modo popular, poderíamos dizer sobre o orgulho, infundir grande pressão e grande poder sobre estes indivíduos. No entanto, por um viés psicológico, olhamos para o nosso ego reprimido, aquele ego incoerente e que transforma o homem em contradição a ele mesmo, enquanto potencial de ser pensante que é. Este ego reprimido, portanto, o porta de modo sem que ele o perceba, protegido por argumentações intelectuais. Ele se porta como um ser inanimado, ou seja, aquele que não muda, aquele que insiste em manter-se fiel aos seus equívocos, aquele que insiste em se vendar para não ver aquilo que com clareza se mostra. E tudo isto pelo temor de ser repreendido por um pai, por uma mãe, por um avô, por alguém que em algum momento desenvolveu mágoa, rancor, ódio, tristeza e emoções com as quais ele, se envolvendo, criou grande vínculo à necessidade de oprimir. E assim, no primeiro momento em que atinge determinado
poder, como diria Paulo Freire, transforma-se naquele homem medíocre, naquela mulher medíocre, naquele ser humano medíocre. E medíocre por temer ousar, por temer transformar-se, por temer dar o próximo passo. Então, se acomodando àquele momento de poder, basta, pois era tudo o que ele desejava. Na maior parte das vezes, é a única coisa que ele deseja. O meio que ele utilizou, que o projetou àquele poder, foi, evidentemente, a sua capacidade de ser intelectual, de ser arrojado. Mas o que ele não se dá conta é que ele não percebia ser movido pela repressão, pela angústia, pela mágoa, pelo ódio. E quando encontra o poder, isto é o suficiente e, portanto, entra em um estado de ostracismo, não mais necessitando participar, pois ele dita as normas, não mais necessitando ousar para aprender, pois ele não pode mais, ele acredita assim, se equivocar. Então o que ele diz está dito. Esta talvez seja a diferença entre um ser que se porta tão simplesmente de um ser que se posiciona. Porquanto um ser que se porta, percebido como um ser inanimado, é aquele que refuta a competência de ser pensante que é, que usa a sua capacidade de pensar tão simplesmente para arquivar, para acumular o amor próprio, os bens materiais a si próprio. Este ser vive aprisionado. Entretanto, aquele que se posiciona não teme manter-se em disciplina e, portanto, entendendo que para que eu tenha direitos, primeiramente eu tenho o dever de cumprir as minhas obrigações assumidas. E elas não falam de que eu não me equivocarei. Elas dizem e me pedem para participar e estar presente junto àquilo que me conduza ou me peça para ser organizado. Sendo eu o primeiro a dar o exemplo. Difícil se posicionar na vida, não? Quem se posiciona se responsabiliza, tem que responder. E isto não é fator de medo, de temor para quem se posiciona, e sim de enfrentamento, porque ele é ousado. Ele não teme porque ele se abnega, ele se renuncia, ele é um homem livre. Quem se porta não consegue isto, porque aprisionado pelos próprios grilhões produzidos por ele mesmo, não consegue se mover, a não ser naquilo que fale a seu ego reprimido. Sempre
com medo de ser repreendido por um pai, por um avô, por uma mãe, que ainda ressoa em sua mente e faz com que ele apenas se porte. Pensemos sobre isto e não temamos aprender a lição. Serenidade sempre.